Fala, fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui Renata Pinheiro, coordenadora do Hands-On do Grupo Medcoff, e estamos com mais um Aprovado na Prática, nosso podcast para ajudar você que está se preparando para essas provas que são muitas vezes desafiadoras. E hoje a gente vai falar de uma instituição preciosíssima que muitos querem, que é o Sírio-Libanês. E eu tô aqui com dois ex-alunos maravilhosos, a Maria Fernanda Brandão e o Guilherme Primo, ambos anestésios aí que passaram no Sírio-Libanês. Atualmente, eles fazem anestésio na USP São Paulo, então tiveram uma árdua jornada de escolha, difícil, né? Difícil escolha de escolher entre Sírio e USP São Paulo. Então eu trouxe eles aqui para contar um pouquinho para vocês como que foi essa prova, que acabou tendo retificação de edital, de repente ia ser uma coisa, depois virou outra. Então vamos entender um pouquinho como foi, os desafios que eles acham que eles tiveram durante essa preparação, tá? Então eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho aqui e que vocês contem o que vocês fizeram, né, de curso do Medcoff, mentoria. Então contem um pouquinho para mim. Oi, gente, eu sou Maria Fernanda, eu sou de Salvador, atualmente estou em São Paulo. Sou residente de anestésio do HC da USP, né, São Paulo, mas fui aprovada no Sírio também. Eu sou aluna Medcoff. Nossa, a saudade, né? Ex-aluna Medcoff do extensivo e fiz também a mentoria singular para a segunda fase. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou colega de turma aí da residência da Maria Fernanda de anestésio no HC. Também fui aprovado no Sírio. Eu também sou ex-aluno do Medcoff, do extensivo. Fiz a mentoria singular com Cavarzan ao longo do ano também, e também a mentoria para prática, né, com o Cavarzan. E fui aluno também do hands-on presencial e online, né? Muito legal. E, gente, só colocando aqui, né? Porque parece que eu faço de propósito, mas eu não faço, eles são muito bons. Sempre tem alguém da escola baiana, eu preciso falar, eu não posso passar batido, porque a galera que me acompanha no Instagram sabe que eu amo a Bahia, entendeu? Amo mesmo. A Mafê foi minha aluna aí da mentoria singular de segunda fase, e, assim, isso pra mim faz muito sentido, e é sempre legal colocar aqui, eu não falo à toa, porque faz diferença também pra quem tá vendo de casa, só pra pessoa ter uma certa percepção também e não ficar, nossa, poxa vida, porque a pessoa tirou 92, né, na prova prática, o Gui tirou 93, mas são pessoas que eram acostumados também a fazer OSCE na faculdade. Então o Gui fez USP Ribeirão, é formado lá, tem uma bagagem de tempo de trabalho também. Então, só pra constar aqui pro pessoal também, porque eu acho que isso é importante, as pessoas às vezes se comparam, falam, nossa, mas eu não vou conseguir tirar essa nota, e é importante colocar e pontuar isso, e obviamente que dá para lapidar e aparar as arestas. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho sobre, primeiro, como que foi a experiência de vocês durante a graduação com relação a provas OSCE, e depois a gente vai contextualizar com o que aconteceu esse ano no Sírio, porque mudou completamente o padrão da prova, o que a gente esperava. Então, por favor, Mafê. Assim, lá na Baiana a gente faz, acho que ao longo do curso, umas 3 ou umas 4, mais ou menos, provas nesse estilo. Então, acaba que a gente já meio que sabe o que é que vai acontecer, o que pode cair. E era bem, assim, dividida também nas estações de especialidade. Então, assim, para mim, fazer a prova nesse sentido foi um pouco menos assustadora, sabe? Até prova multimídia também a gente já fez bastante, assim. Lá na faculdade a gente já teve algumas experiências com prova multimídia. Então, acho que a graduação ajuda sim, só que é diferente, a sensação de estar na prova prática para a residência é diferente de estar na graduação, mas acho que é mais ou menos isso. A faculdade ajuda, mas eu acho que a gente precisa de um plus, sabe? Perfeito, eu acho que essa percepção de vocês é importante. Então, mesmo tendo uma noção, tendo feito prova OSCE, na sua percepção, sempre precisa parar ali as arestas, né? E você, Gui, como é que é lá em Ribeirão, assim, qual foi a sua experiência em relação a isso? Para mim foi bastante importante também. Em Ribeirão a gente também, desde acho que do terceiro ano, né, em algumas disciplinas a avaliação já é por método OSCE. No internato, tanto no quinto quanto no sexto ano, a gente tem meio que uma provinha final em formato OSCE, 5 estações, uma de cada grande área, com uma estação prática, tudo bem mais ou menos no modelinho das provas mais tradicionais, práticas mais tradicionais mesmo, né? Mas para mim
foi muito importante revisitar o curso, porque, né, como a gente começou antes, eu formado no longínquo 2019, já estava um tempinho aí trabalhando, tinha muito tempo que não treinava mais ossos assim, só o osso da vida real mesmo com o paciente. Então, ter a experiência do curso, do hands-on, voltar a ter mais ou menos os modelinhos mentais de atendimento, de procedimentos, para poder se preparar novamente e performar na hora da prova prática, para mim foi importante, assim, eu estava bastante tempo já sem ter essa vivência, né? Ah, legal, Gui. Pessoal, então assim, falando agora da prova do Sírio, especificamente, o que a gente tem de dados, né? Então, a gente teve uma prova lá no ano retrasado, então, no nosso raio-x da prova prática, a gente até conversou com um colega do Gui, que ele até estava me contando, que participou com a gente aqui e contou pra gente como foi a prova, e a prova, naquela ocasião, tinha sido um formato ali quase que uma prova oral, né, gente? Então, foram 20 minutos de prova, você entrava numa sala, tinham 2 avaliadores, e aí, basicamente, eles iam perguntando a respeito de casos clínicos e fazendo perguntas para você, né, do que você faria, como você conduziria aquela situação. E até a gente teve, como eram só 3, né, tiveram algumas estações que foram mescladas. Então, teve GO com cirurgia, né, então era o trauma numa gestante. E aí, de repente, estávamos estudando para esse tipo de prova, estávamos esperando este tipo de prova, quando saiu uma retificação do edital do Sírio, assinada pelo professor Augusto Scalabrini, que é um dos grandes nomes de prova OSCE no Brasil, dizendo que a prova, ao invés de 20 minutos, teria 60. E essa era a única informação que a gente tinha. Gente, primeiro eu queria perguntar pra vocês, como vocês se sentiram com relação a isso? Porque, assim, eu, Renata, conhecendo o professor Augusto, imaginava que, como tinha mudado o tempo, era esperado aí provas modelo OSCE, né? Então a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas como vocês se sentiram com relação a isso? Primeira sensação é, tipo assim, um frio na barriga, uma facada no peito. Mas, assim, porque a gente tava, acho que foi muito em cima da hora, né, a retificação do edital. Então, eu já tava me preparando já a gente já tava fazendo a mentoria, né? É verdade. E aí, depois, ele fez essa retificação. Mas, assim, foi ruim, mas eu achei que a prova, talvez, com mais tempo, eu poderia até me sentir mais segura do que fazer as coisas afobada, de uma maneira muito rápida, querer, tipo assim, chegar lá na frente e falar tudo que eu sei. Acho que nessa parte de querer dar um tempo maior, seria bom nesse sentido. Mas também, claro que você me ajudou, né? Então, eu tava lá de amparo emocional. Então, assim, acho que foi dezembro, se eu não me engano, era 5 de dezembro que teve essa retificação, alguma coisa assim, ou finalzinho ali de novembro. Foi depois, viu, Rê? Acho que foi tipo de 14 ou 13, que eu lembro que eu tava olhando no edital. Acho que foi dia 13 ou 14, assim. Mas assim, foi muito em cima, fazia acho que, sei lá, um mês, assim, de prova, né? E pra você, Gui, como é que foi? Eu só fiquei sabendo que eu fui alertado, né, pelo Matheus também, porque eu nunca ficava vendo essas coisas de edital, muito menos retificação, né, mal o edital. Então, o Cavazan que me mandou uma mensagem, falou, ei Gui, olha, acho que pode ser que mude a prova, porque eu também tinha um amigo que tinha feito a prova anterior, ele já tinha me passado, olha, 3 casos clínicos, dois entrevistadores, como se fosse meio que uma mistura de prova oral com entrevista, assim, lá na hora. Uhum. E muitas pessoas, inclusive, nem conseguiram terminar justamente por conta dessa questão do tempo, né? Sim. Mas aí, quando ele me falou isso, a gente já começou a pivotar um pouquinho a preparação, pensando que pudesse ser uma prova clássica tradicional OSCE, em 5, 6 estações, né, para 60 minutos, que acabou não sendo também, né? Exatamente. Então, a gente estava elucubrando que seria um OSCE clássico, e no final das contas foi uma mistura do próprio Sírio com o Unifesp, com Einstein, né, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E aí, eu queria colocar também uma pontuação. A gente parece meio maluco quando a gente fica vendo essas retificações, procurando quem é fulano, ciclano, e aí eu até tinha mandado no grupo da mentoria também falando que era muito esperado que tivesse alguma coisa de comunicação clínica, tanto que na própria mentoria, nos nossos alunos, a gente acabou enviando o material até do Hands-on Soft Skills, com capítulos ali pontuados para leitura, né, Mafê? Você achou que isso ajudou, por exemplo? Ah, sem dúvida, né? Tipo, ajudou muito, porque meio que me deu norte para o que eu deveria estudar, sabe? Porque
Nunca tinha feito uma prova prática na minha vida, né? Eu formei ano passado, então foi meu primeiro ano tentando passar na residência. Deu certo. Mas, assim, eu estava bem, assim, no escuro do que ia estudar, o que é que eu ia selecionar de principal. Então, eu acho que o guiazinho, né, com checklist, com também a parte dos procedimentos que tinha, ajudou, assim, foi a base, sem dúvida, ajudou demais. Muito legal. Gui, pra você, assim, a gente tinha algumas estações do Hands-on Online que tinham essa pegada de comunicação, inclusive, meu querido amigo Matheus, ele é muito bom da parte de comunicação, particularmente ele tem uma estação belíssima de comunicação de notícias difíceis. Pra você, você acha que ajudou bastante? Como que foi? Além do guia no texto, né, que era do Hands-on Soft Skills, na verdade, praticamente quase todas as estações que a gente tinha para treinar, que acho que tinham quase 100, 120 estações, se não me engano, quase todas, se não, tudo bem, metade delas, em algum ponto delas é cobrado alguma questão de comunicação de más notícias. Seja algum exame, seja um diagnóstico difícil, em algumas o óbito, né? Como foi a questão da prova. Então, você foi, ao longo da preparação para a prova prática, um pouquinho em cada questão, mas você foi sendo exposto várias vezes a essa questão da comunicação de más notícias, que acabou sendo uma das estações da prova, né? Perfeito. Pegando esse gatilho, vamos então falar, antes de falar da preparação de vocês, que acho que cada um se preparou de um jeitinho diferente. Vamos falar da prova? Queria que vocês me contassem como que foi chegar lá. Então, vocês se prepararam, tudo mais. Daí, onde foi a prova? Como eles alocaram vocês? Contem, assim, os detalhes que vocês lembram. Podem ir se complementando aí. Mas só para o pessoal saber o que espera, né? Porque no Einstein tem musiquinha da Disney, tem um videozinho da Disney. Lá na USP Ribeirão teve lanchinho. Como é que foi no Sírio? E aí tem algumas questões pra gente pontuar. Vamos lá. Até que eu gostei, sabia? Assim, foi na faculdade do Sírio, bem bonito o local. Foi até, assim, eles escalonaram a gente em um salão, eu não lembro direito onde que era. Não lembro. Na faculdade, um salão lá nos últimos andares. Nos últimos assim, andares. uma Já a vista vista bem bonita e tal. bonita. Assim, bonita de São Paulo, né? Chiquérrimo. Foi Mar de dentro do prédios. hospital. Aliás, Não. Dentro da faculdade, Dentro da desculpa. faculdade. Prédio que vai Perfeito. ser a faculdade. Uhum. E aí, a gente chegou, tinha várias cadeiras, tinha umas poltronas bem confortáveis também, assim, pra deitar, dormir. Teve uma galera dormindo também. E aí, assim, eles pediram pra gente juntar, assim, no espaço que tinha, e começaram a apresentar, falaram como é que ia ser a prova. Apresentaram, né? O Augusto se apresentou, o Scalabrini. Uhum. E aí apresentou também, até tinha psicóloga, sabia? Que legal! Tinha uma psicóloga à disposição. Isso foi bem legal, né? Foi bem legal. Nossa, muito Tinha legal! uma psicóloga à disposição dos alunos. Tinha cafezinho à vontade. Eles colocavam os lanchinhos, Pão de queijo, bolinho e tal. E pra quem ficou pra depois do almoço, teve almoço também, né? Não sei se você fez antes ou depois. Eu sou Amy, eu fui uma das últimas. Você foi uma das últimas? Não, eu fui a última turma antes do almoço, então eu fui pra casa. Depois do almoço, eu sou Amy, o meu foi por volta de umas 4 horas. Porque, assim, é muita gente, porque acaba que é todas as especialidades, né? Uhum. Então, todo mundo faz a mesma prova. Vocês foram em grupos, assim? Vocês lembram mais ou menos quantos que eram por vez? Acho que eram uns 10, mais ou menos. Uns 10 a 15, mais ou menos. Chamava, a gente descia. E aí começava a prova em si. Uhum. Pra você, Gui, foi diferente? Pra mim foi ótimo. Foi do lado de casa. Eu morava na esquina de onde foi a prova, então foi bem tranquilo de organização de tempo. Uma filinha gigante pra entrar, né? Tinha que deixar tudo, subia com nada, né? Acho que nem. Eu fui de mala, sabia? Que eu voltei pra Salvador. Do aeroporto, né? Mas assim, você não podia subir com nada, nem caneta, você não subia só com o seu meio que etiqueta, número de prova ali, e esperar isso chamando, eu acho que era isso, 10, 15, enfim, grupos de alguns alunos, que eles iam chamando, foi por ordem alfabética, então você tinha uma ideia mais ou menos que horas que você ia entrar, ficar esperando, quando descia no elevador você ainda não começava a prova, você ficava indo numa outra meio que antessala, e aí dessa antessala você começava pela prova multimídia e depois ia para as estações práticas. Para todo mundo foi assim, multimídia antes e depois eram as práticas. Era assim, era o fluxo. E vocês, teve uma ordem das práticas? Eu acho que primeiro, as práticas, o primeiro foi comunicação, né? Pelo menos para mim foi a do
Spikes. Comunicação de notícias? Então não, então foi diferente. Porque pra Foi mim, primeiro diferente. foi intubação e depois comunicação de mais acho que notícias. esse variou. A meu procedimento foi por último. E a parte da multimídia, ficava todo mundo numa sala? Na mesma Isso. sala. Computador, cada um com o Isso. seu computador. Uhum. E aí me contem, que agora eu quero saber dessa parte multimídia que ainda pra mim tá um pouco nebuloso. Então você sentava lá, 10, 15 pessoas na mesma sala, computadores separados, né? Testes múltipla escolha, tinha um casinho clínico e aí eram umas 3, 4 perguntinhas a respeito do caso, certo? Isso. Isso. Mais ou menos isso, né? Uhum. E aí eram 5 casinhos? Foram Eram 3 casos. 3 casos. Era, 5 questões por caso e 5. um teve só 4, Boa. porque foram É. 14 questões em Tá. 20 minutos. Aham. Tá bom, então Desse jeito. 3 casos, 5 testes pra cada. Ia Vocês... progredindo, assim, dentro do quadro, sabe? Você tinha Isso. que, por Perfeito. exemplo, o primeiro, não sei se, a ordem não sei se foi igual, o primeiro foi gestação ectópica, Isso. suspeita de gestação ectópica. Então, Aham. tipo assim, tinha um quadro de abdômen agudo e você tinha que chegar, que, assim, era fossa ilíaca direita, você poderia inicialmente pensar em apendicite e tudo, Uhum. mas você tinha que chegar na suspeita de ectópica rota. Aí disso, já ia pra... a próxima primeira coisa que você pergunta. respondia era a hipótese. A próxima era qual exame pra confirmar. Então, se você errou a É. hipótese, Já. provavelmente você Errava já ia errar a tudo. próxima. Aí depois o caso ia desenrolando. Então, depois ia pra visão videolaparoscópica da gestação ectópica rota, Pedia né? das incisões também, ou seja, se você errar a primeira, você vai errar tudo. Certo. Entendeu? Ou, no máximo, descobrir lá na frente que errou. E isso Errou. deve ser até pior, né? Porque daí a cabeça vai pro espaço, né? Se você errou a primeira e depois descobre que era outra coisa, né? E dava pra ter uma ideia do que era, tipo, nas próximas, assim, por exemplo, você conseguiria mudar a sua opinião, porque, assim, você poderia até errar o diagnóstico, mas aí se você percebe que você errou, você pode tentar consertar Por com uma conta das próximas conduta, alternativas, né? dava ou não. Acho que, assim, dava um pouquinho. Acho que, É. talvez, aquela do AVC, acho que dava, assim, para pensar melhor, né? Eu não sei. Que tem... Acho que teve essa da gestação ectópica, teve uma outra que era sarampo, né? Na Sarampo, isso, pediatria, aí você tinha pediatria. que falar algumas coisas sobre imunização e tudo, grau de gravidade do sarampo, naquele Uhum. caso. E a última era um quadro de déficit neurológico focal agudo no idoso, só que, na verdade, era uma hipoglicemia. Isso. Então, assim, você poderia errar ali, pedir a tomo de crânio, ele pedia qual o primeiro exame. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter marcado tomo de Tomo de crânio, crânio. e eu acredito que a resposta do caso, na verdade, era destro. E aí, se você errava essa, já ia para a Errava. próxima, ele já te mostrava o destro com a hipoglicemia e a tomo normal, ok, Isso. poderia ter uma tomo normal, mas a prova ia te levando, mas você conseguia ajustar o caminho. É Principalmente, acho que na primeira, né? E nessa daí do AVC também, porque assim, você via a tomografia limpa, normal, E o você já destro com sabia que hipoglicemia. tinha errado, entendeu? E com a hipoglicemia, então você poderia melhorar sua conduta na próxima. Ah, legal. Então essa dava pra você Voltar atrás. voltar digamos. atrás Senão no conseguia mudar a caminho. resposta Tá. da questão anterior. Então, assim, todos os casos clínicos tinham imagem, Sim. certo? Pra você interpretar. O da gestação ectópica, vocês lembram que imagem era? Ó, primeiro era uma imagem de ultrassom, Tá. tá? Aí nessa imagem do ultrassom, descrevia paciente e aí tinha lá um saco ectópico, né? Eu acho que tava tipo bem aquela na imagem do trompa. anel tubário, né? Isso, do anel tubário. Perfeito. E aí, assim, tentava te levar todos os caminhos para apendicite, ou então Tudo, para tudo, alguma coisa rota ali, entendeu? Uhum. Mas era isso. Aí depois, acho que a segunda questão era a imagem de uma cirurgia, porque aqui você ia ver no intraoperatório, e lá tinha imagem, assim, de colostomia, tinha De uma imagem de uma CPRE, né? CPRE, Legal. tinha imagem de, aí sim, no caso da salpingé, né, tinha lá a foto da salpingectomia, e se eu não me engano, era mais ou menos isso. E nessa questão, acho que tinha várias alternativas, porque era uma que você marcava a imagem, marcava outra. Marcava a imagem e a conduta. Isso Entendeu? mesmo. Então eram meio que 8 alternativas. Uhum. E a próxima era A da incisão, né? Isso, a incisão. Aí você tinha que escolher qual era a incisão que você usaria, entendeu? Perfeito. E aí tinha o desenho, uma ilustração. O desenho, isso. Legal. Então essa era meio que GO com cirurgia. Tá. Aí a da pediatria, que era essa do sarampo, o que tinha de imagem, vocês lembram? Ó, tinha o cartão vacinal. Tinha o cartão vacinal, tinha também as manchas, né? Acho que tinha, tipo assim, as características do sarampo, aquelas... Tinha um pouquinho o olho, aquela conjuntivite. Tinha também o rache. Eu não lembro se tinha mancha de Koplik ou não. Eu acho que tinha, uma gengiva, tinha. Isso.
Perfeito. E mais alguma da PED? Não, Eram acho mais que a essas. NPED era isso. O Depois resto era... as outras perguntas foram mais diretas. Era tipo Uhum. assim, deveria ter tomado vacina ou não? A mãe, qual que é a O conduta? A tipo mãe de estava gestante. precaução. Qual que é a conduta com a mãe que teve contato com É. essa criança com sarampo? E depois você tinha que classificar qual que era o grau de gravidade desse sarampo, Uhum. porque o menino já tinha recebido a vacina, só que uma dose só. É. Aí você tinha que falar qual que era o grau de gravidade desse caso do sarampo, nesse paciente que recebeu apenas uma dose da vacina. Meu, muito legal, né? De novo, uma pegada também GO com PED, aí pensando o que você faria com a né? mãe. Tudo bem, assim, entendo, né? Mais Uhum. PED que a gente vê isso, mas é importante esperar isso da banca, porque Uhum. já é o segundo ano que eles fazem nesse formato, para avaliar o candidato em todas as suas habilidades aí Uhum. dentro das grandes áreas. E por fim, essa de AVC, pelo que eu entendi, tinha a tomo para interpretar. Alguma outra imagem que vocês lembram? Eu acho que tinha uma imagem no final que eu não lembro ao certo agora qual era. Acho que da vez você foi mais direto. Isso, Era eu mais o acho que quadro era... clínico, E você a tinha que pedir tomo? o destro, Uhum. aí depois ele te mostrava a tomo e da hipoglicemia, você tinha que dar a conduta, depois você ia falar que medicação que você poderia mudar ali na prescrição, Suspender. e por último era o alvo de glicada para De esse paciente, quadro, porque era um isso. idoso frágil e tudo mais. Essa última acho que foi mais direta. Mas eu acho que talvez a multimídia, talvez tenha sido o modelo da prova que eles tinham com entrevistadores e eles simplesmente jogaram para multimídia, porque é basicamente o que eles Legal. fizeram no ano anterior, Condutas, né? É né? Você meio que verdade. Você se ia sentia passando, né? seguindo um caso, entendeu? Não é aquela questão que você parava fazer uma questão e vem as questões, não, meio que você, na sua cabeça, você estava conduzindo um caso e ele te dava as Tipo, qual que é o alternativas, então próximo era bom. passo, né? A minha percepção é de que eles tinham uma ideia para a prova prática e eles acabaram desistindo no meio do caminho, por isso que teve essa retificação aí. Como abriu-se a faculdade Sírio, né? A minha impressão de novo, é assim, quem estiver estudando para o próximo ano, obviamente, vai ter que colocar multimídia dentro da programação de estudos. Mas eu não me surpreenderia se esse ano, com mais tempo, e ainda mais com um edital novo, eles já colocassem alguma coisa já mais estruturada em relação ao modelo de prova OSCE, conhecendo Augusto Scalabrini, né, que é um grande nome aí da parte de provas práticas, né, simulações, inclusive, na USP São Paulo. Então, é isso que eu esperaria, não me surpreenderia. Óbvio que a gente tem que colocar a multimídia. Esse foi um erro meu na mentoria com a Mafê, porque, assim, falando numa boa aqui, como mudou um pouquinho essa pegada, a gente fez uma mistura ali, multimídia com OSCE, né, mas aí mudou o tempo de prova, você acabou fazendo mais a parte OSCE, como é que foi dessa parte, Mafê? Na preparação? É. Sim. Você ainda falou para eu poder estudar um pouco multimídia, estava lá no cronograma, só que eu assisti acho que um pouquinho de cirurgia, que era a parte que eu mais gostava, e depois eu larguei de mão, realmente eu não estudei multimídia. Assim, foi uma sorte, foi que foram imagens que para mim estavam no meu cotidiano, e tipo assim, na prova da USP, só um exemplo, é uma prova que você vê bastante multimídia, você vê muita imagem, então de tanto fazer tantas provas que tinha multimídia, eu acho que, não multimídia, mas tinha muita imagem na prova, acho que meio que a gente treina um pouco o olho, né? A gente consegue se sair um pouco melhor. Mas eu realmente não estudei a parte multimídia porque eu não esperava. Mas eu também não reforcei isso com você. Mas assim, gente, são apostas, a gente tá fazendo a mentoria, a gente tem que entender o que vale mais a pena pensando no tempo que a pessoa tem disponível e pensando no que podia vir. Para mim, a maior aposta era realmente a prova OSCE. E aí, eu prefiro preparar um aluno sempre pro pior do que pro mais fácil, porque aí tem uma surpresa e a gente fala, meu Deus do céu, e agora, né? Isso que você colocou é muito importante. A gente tem, então, na nossa plataforma, a parte de multimídia, tem os desafios de imagem. Vocês chegaram a estudar, a prova da USP Ribeirão também tem muito, né, Gui? Imagem na prova. Vocês chegaram a ver um pouquinho disso? Acho que vocês adquiriram a plataforma depois, né? Um pouquinho depois. Eu não sei como é que era para vocês. Eu acho que a gente tinha, se eu não me engano, a gente tinha um acesso no extensor
intensivo, alguma coisa de imagem, Do entendeu? Elite. Isso, do no Elite. Elite, a gente Isso, o tem, Elite multimídia realmente E tem. às dominada, vezes, né? isso, multimídia dominada, às vezes eu assistia, porque como eu queria fazer provas que tinha muita imagem, às vezes eu gostava de assistir. Mas é aquele negócio que eu assistia meio que sem compromisso, sabe? Sim. Eu tô ali fazendo alguma coisa, boto uma aula e tô Uhum. assistindo, mas era bom. Justo. Legal. Não, multimídia dominada eu vi tudo também. Porque daí quando foi pra essa questão da prova prática, agora eu tô na dúvida se eu vi pra. Eu acho que eu vi pra USP São Paulo. A Pra multimídia USP São dominada. Paulo Eu acho que eu também, vi né? pra USP São Paulo, Uhum. entrou na programação junto com o Cavarzan, assim, ó, não, tem que ver todas as multimídias dominadas. E depois eu só reforcei daí pra prova prática. Legal. Mas também fiz como a Maria Fernanda, assim, daí o foco maior nos ossos, assim, procedimentos alguns bem selecionados, Uhum. acabei estudando intubação que caiu também, mas o principal foi fazer os ossos, assim. Eu treinava, minha mulher é médica, né, então eu treinava em casa com ela sendo a minha avaliadora, assim, e aí era Boa. bom, porque ela ia anotando tudo. Legal. E me conta então da segunda estação. A segunda estação foi diferente para cada um. Vamos falar então da de intubação? Pode ser? Como é que foi essa estação? Porque ela foi bem elaborada. Era um casinho clínico, tinha procedimento, você tinha que fazer todo o manejo pós. Como é que foi? Foi 10 minutos de estação? Vocês lembram o tempo? Nossa, Rê, eu não sei o tempo exato. 10 minutos. Foi 10 10 minutos? minutos. Uhum, tá. E aí, como que foi, assim? Como vocês se sentiram? Tinha o boneco? Vocês eram conduzidos pelo examinador? Era só o examinador ou tinha mais alguém na sala? Como que era a estrutura da sala, assim? Conta um pouquinho pra mim. Ó, na minha prova tinham duas pessoas. Era uma, acho que era um intensivista e outra anestesista. Tipo, elas, pessoas que trabalham no Círio, entendeu? Que Eles se fazem parte apresentam. disso. Eu não me engano se eu conversei depois, Ah, mas tá. enfim. Justo. Mas tinha dois avaliadores, e aí o caso tá, tipo assim, quando você entra, tinha uma maca, né? E aí você entra e você lê o caso. E aí, tipo, de lá já tem a pergunta, entendeu? Uhum. Aí você tem que saber o que fazer. Caso era muito longo? Não, Não, Não. breve. breve, E a tarefa objetiva? objetiva. Que Era- procedimento você faria e execute. Ótimo. É isso. E depois? Aí depois, pode falar. Não, acho que foi isso também pra mim, também 2 avaliadores. Eu não cheguei a conversar, não sei o que eles eram, mas pareciam do corpo clínico mesmo. Um só ficou meio afastado, assim, de longe, e uma, ela interagia, ela funcionava como a pessoa da enfermagem que estava te ajudando ali no procedimento. Uhum. E aí o caso era de um paciente jovem que tinha acabado de fazer uma cirurgia ortopédica grande e estava evoluindo com desconforto respiratório. Então, te levava, te induzia a pensar em TEP, assim, na hora. Certo. E aí você tinha que, assim, tinha que conduzir a parte clínica para não entubar um paciente, ele estava meio instável, assim, você chegava sentado hipotenso, taquicárdio, então você tinha que Faz uma pré-droga isso, otimizada. de dar uma otimizada na parte fisiológica dele antes de entubar, e aí depois você partia para o procedimento em si. Ótimo. E aí, assim, conforme você ia pedindo, aí a pessoa que estava funcionando como apoio da enfermagem, ela ia te entregando as coisas, né? Eles Legal. cobram assim detalhes, né? Tipo assim, acho que eles cobraram pelo menos pra mim bastante posicionamento, como é que a gente vai fazer, de que maneira a gente entra, o que é que você ausculta primeiro quando você estuba, o que é que você vai conectar. Assim, os passos pós-intubação, eu senti que eles cobraram um pouquinho também, assim, pra gente. Eles perguntaram, tipo, você intubou e agora? Aí tinha que conectar a ventilação mecânica e tal. Não foi comigo, mas uma amiga minha, Carol, falou que com ela falaram que faltou só a questão de falar que deixaria em sedação contínua. Ou seja, eu acho que eles queriam também falasse um pouquinho do pós-intubação, Certo. sabe? Então, acho que eles cobraram, assim, o procedimento todo desde o início, né? Que você dá o diagnóstico Preparo, de uma né? insuficiência respiratória, nananana, faz o preparo, posiciona, vê os preditores de via difícil e daí tudo isso. Acho que aí eles queriam meio que você falasse, destrinchasse, pelo que eu entendi deles. Tinha que escolher droga também, não tinha? Também. Tinha que escolher droga, isso. Certo. E aí, uma coisa que me chamou a atenção do que vocês falaram é assim, geralmente quando a gente vê procedimento acontecendo, os procedimentos, eles acabam sendo, assim, muito preto no branco, né? Não tem muito um desenrolar, um caminhar, assim, com o examinador te conduzindo. Pelo que eu entendi, o que vocês estão falando é que eles até
deram aí uma conduzida. Então, conforme vocês foram fazendo, eles chegavam a intervir questionando alguns detalhes ali que talvez vocês não tivessem falado. Eu acho que esse feedback foi depois da prova, Certo. entendeu? Que eles conversaram. É porque eu cheguei a conversar com o examinador depois da prova, tanto o da primeira estação para mim, quanto da segunda, que foi a intubação, eu cheguei a conversar no pós, sabe? Você terminou antes, Terminei então? antes, foi tranquilo, fiquei conversando com eles, então eu senti, eles, assim, não conduzem, eles são mais como um papel de enfermeiro, de ator, sabe? Eles Mas às vezes aquele qual droga, sei pra qual você, pra mim, acho que droga? perguntou assim, "Aí, qual droga, doutor?" Entendeu? Isso. Nessa hora, É dessa isso que eu maneira, queria assim. saber. Assim, eu acho que não, eles meio que não têm muito estabelecido que não pode falar nada, eles não têm isso lá, entendeu? Eu acho que eles podem falar alguma coisa, tipo, perguntar alguma coisa pra Uhum. te levar, tipo assim, demonstrar também o objetivo deles, né? Lá. Uhum. Eu acho que eles querem questionar pra saber se você sabe, porque às vezes você tá nervoso e acaba não falando aquilo, mas você sabe. Então, assim, muito interessante essa estação, porque eu achei que ela foi muito completa. Então, é desde a parte da identificação, tipo, o diagnóstico, até a técnica toda da intubação e a questão do pós. Era um manequim, era um boneco que tinha que intubar. E aí tinha que intubar mesmo. Vocês chegaram a falar, tipo, tamanho de tubo, sei lá, Eu algum acho detalhe. que eu falei, porque, sei lá, tava na minha cabeça, homem 7,5, 8, 8,5, 8. Falei, como ela era enfermeira, eu saí pedindo tubo 8, lâmina 4. Legal. Sabe, eu Você saí já foi falando o que falando. tinha na cabeça, assim. Não sei se foi bom, mas se foi Uhum. certo ou não, mas eu acabei falando. Só para o pessoal que tá de casa falar isso, que eu acho que é importante. O Círio não disponibilizou o checklist e a gente tá falando aqui elucubrações, né? Mas provavelmente isso que os dois estão pontuando deve ser a verdade, porque eles tiraram 92 e 93 na prova, né, pessoal? Então, assim, nós temos quase o gabarito aqui. Vejam bem. E a Carol, que também é nossa aluna, amiga da Mafê, aparentemente ela quase gabaritou também essa estação. E a gente tinha conversado um pouquinho também, era mais ou menos isso, né, Mafê? Legal. Gui, alguma outra pontuação? Era difícil entubar o boneco? Eu sempre pergunto isso, porque às vezes os bonecos são com esse material meio ruim, né? E vocês acharam? Ele tava lubrificado, bem lubrificado? Eu não sei, tipo assim, você tinha que ter muito cuidado pra não fazer aquele crack, sabe? Era o bonequinho do crack no dente. Que quando tem o você dente. encosta. Tá, legal. Eu acho Mas que pra mim foi engraçado, eu sempre saí contando isso. É que quando você sai, você só lembra do que você deixou de fazer, né? Eu lembro que eu saí apontando um monte de defeitos na minha estação, né? Principalmente nessa, de intubação. Mas isso aí foi engraçado, porque era o boneco, e é aquele boneco que você tinha só a parte inicial de tórax e você via o modelo do pulmão, assim, né? Sim. Aí eu teve duas coisas muito engraçadas que aconteceram comigo na prova, assim. Primeiro que, na hora de intubar, a gente treina no hands-on nosso de você verbalizar o que você está fazendo, né? Não só fazer, mas também verbalizar o que você está fazendo, pra você demonstrar para quem está te avaliando o passo a passo, o que você está pensando e está fazendo. Então isso eu estava com isso bem treinado, bem mentalizado. E aí na hora de intubar, eu fui falando, né? Não vou introduzir o laringoscópio pela direita, desviar a língua com cuidado para não bascular. Enquanto eu tava falando isso, meu bonequinho tava tec, quebrando um dente atrás do outro. Mas eu falando, ó, muito cuidado para não bascular, não sei o que, não sei o que. E o boneco tec, passou. E aí quando eu passei, fui ambuzar e vi, óbvio, o pulmão do modelo expandido. Aí eu, tá lá. E só depois, mais pra frente, que eu fui lembrar, me vê um esteto aqui pra eu auscultar, não sei o quê. Porque, né, eu olhei, ambuzei o boneco, mas, poxa, não auscultei, não fiz nada. Aí depois eu lembrei. Não, me vê o esteto tava atrás, eu peguei, ó, vou auscultar aqui no epigástrio, base direita, base esquerda, aí fazendo, e pedi um raio-x depois, mas foi engraçado. O cenário, ele era um cenário de PS ou era um cenário adaptado, uma salinha adaptada Era lá? uma Enfermaria, né? acho que ele estava na enfermaria. O paciente tava na Isso. enfermaria. Ah, tá, tá. Era tipo. Era um biombo. Era um né? Vários biombo, biombos, isso, assim. vários biombos. Inclusive, isso, assim, era um problema, porque aconteciam as 10 pessoas, porque acho que subiam 20, se eu não me engano, desciam 20 para fazer a prova, que daí separava. Por isso que talvez a sua primeira foi comunicação de más notícias. Sim. Porque desciam 20 para essa parte da E prova, outro faziam uns lado, 20 outro a lado. multimídia junto, e depois ia para fazer a prova prática, né, as estações práticas. E daí desses 20 separavam 10 e 10. Aí eu acho que 10 iam para essa primeira estação e depois invertia com os outros 10, mas não tinha comunicação, então não dava para você saber o que você ia ver lá na frente para fazer a outra estação.
E essa estação da intubação era num lugar só, que só poderia ser uma sala vermelha lá de algum lugar, sabe? Com Uhum. vários biombos, e as 10 pessoas faziam ali. E aí, poxa, você escutava. Eu, pelo menos, assim, eu escutei as outras pessoas fazendo a estação delas, entendeu? No mesmo momento, assim, deu uma Nossa, eu não escutei, atrapalhadinha, tem não. que estar com a cabeça bem. Eu acho que eu tava com um hiperfoco tão grande que eu não Tem que estar com a escutei. cabeça bem focada, mas dava Não pra escutei. escutar, assim, as pessoas fazendo a Caramba, estação em volta, porque era do lado, assim, era um biombo separado por cortina mesmo, assim, sabe? entendi. Uhum. A enfermeira, ela tinha qual papel? Ou o enfermeiro, né? Eu acho que mais de entregar as Os coisas. Só materiais. Isso. entregar. É, É. Ah, passar então os não é que materiais. estava disponível na cena para você Não, tava escolher, num você carrinho, ia você tinha Não, que pedir. você pedindo. tinha que pedir. Ficava Isso não dentro de um tava lá. carrinho nas Tá. gavetas, né? E aí Isso. você tinha que pedir. Você ia pedindo, eu quero isso, isso, Até isso, a ela ia luva, pegando. tá? Tipo, até questão de paramentação. Tipo, a luva eu tive que pedir a De luva. luva. Eles não te davam, não. Tinha que pedir, eu quero a luva. Legal, Eu legal. falei. Eu acho que essa pontuação é algo que eu sempre coloco, que é a questão do cenário. Então, entrou na sala da prova prática, leitura de cena, olhar tudo que tem. Então, tem uma pessoa ali que vai ser responsável por me ajudar nos materiais. Já tem um carrinho, sei lá, um carrinho com gaveta ou alguma coisa que esteja com o cobertor, né? Alguma coisa cobrindo ali. Você já sabe que você precisa pedir. E aí pense em pedir tudo. E aí vale muito a pena sistematizar isso. Então, eu quero gorro, touca, luva, máscara, óculos, tipo, sei lá, propé, avental. Pede tudo que tem direito, porque isso, né, EPIs nunca vai ser Nunca vai ser demais. Parte pontuação negativa. Né? negativa. Então, pede tudo Tudo. o que tem direito. E aí, pedir os materiais, se você lembrar, tamanho de tubo, tamanho de laringo, top, maravilhoso. É o melhor dos cenários, porque a gente não sabe o que vai ser pontuado de fato. Mas estação super interessante, acho que deu pra entender mais ou menos a dinâmica, mas era pra entubar e depois não tinha mais nenhum cartão, então, né? No final das Não, contas. ele só perguntava, e agora? E aí, acho que tinha isso. Eu pedi Isso. vaga de UTI, não É. lembrei também da questão da sede da analgesia contínua. Pedi Uhum. vaga de UTI e fiquei comentando sobre a questão do TEP. Eu falei, acho que seria legal pedir um Doppler venoso Eu de falei membro também da questão inferior, do acho que TEP. seria legal quando eu estiver estável pedir a angiotomo, acho que a gente Legal. poderia já anticoagular empírico mesmo, então fui falando mais nesse sentido. Mas acho que eles ficavam perguntando, mais nada? Ainda tem tempo. Eu acho que era a Uhum. questão da sede da analgesia que ele queria que eu É. terminasse, eu não lembrei. Eu fiquei pedindo vaga de UTI, ligar pra alguém. Eu fiquei perguntando, tipo assim, falei que queria vaga de UTI. Lembro de falar também, tipo assim, reforçar que minha hipótese principal era um TEP mesmo. Acho que eles queriam que a gente deixasse claro qual era a nossa hipótese, até para estar fazendo tudo isso. Mas também não lembrei dessa da analgesia. Certo. Acho que eu Perfeito. falei do raio-x, que tinha que solicitar. No pós também, isso no eu pedi. pós. Pedi e fui pro lado da parte clínica também. Então, diferentemente, então, da prova do Einstein, por exemplo, essa estação especificamente não foi uma estação que teve absolutamente nenhum conflito, soft skills, foi extremamente objetiva, beleza? Agora vamos para a estação que foi mais parecida com o Einstein. Então, essa do TEP, da intubação, pessoal, ela tem mais uma carinha aí, talvez, da USP Ribeirão, só que, obviamente, com mais tempo, porque a gente sabe que a USP Ribeirão é uma prova de 5 minutos. O Gui, inclusive, fez essa prova há alguns anos e a gente até estava comentando as nuances com relação à prova da USP Ribeirão, mas é interessante vocês perceberem isso. Então, foi uma estação extremamente técnica, objetiva, da parte de emergência, que é algo que eu sinto que a instituição também preza muito. A gente pode até ver que caiu também a questão lá da hipoglicemia, né? Então, simulando aí, enfim, um AVC, então tinha um déficit focal. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque na minha impressão, a banca gosta muito dessa parte mais de emergência. Mas tivemos uma outra situação, então era a terceira estação dessa prova, que era a de comunicação de notícia difícil e também uma parte mais ética. Queria que vocês contassem como que foi essa estação. Então, entrava na estação, acho que 10 minutos também, né, devia ser o tempo. O que vocês encontravam? Ao entrar, era uma salinha pequenininha, era como se fosse essa salinha de ambulatório bem pequenininha, divididas de vidro mesmo. E lá você tinha uma mesa, como se fosse um consultório. E aí você sentava na mesa, quando você sentava na mesa, você lia o caso clínico, né? Para mim foi assim. E o caso clínico e o examinador estava lá atrás de você ali, tipo, ao seu lado.
O caso clínico era de uma criancinha de 5 anos, que ela teve uma dengue grave, né? E ela tinha passado primeiro na unidade de saúde, e daí ela não foi encaminhada, né? Porque ela não tinha sinais de gravidade até então. E aí disso, depois ela chegou no hospital já com choque, bastante chocada, e disso aí dela faleceu e a gente tinha que dar notícia para a mãe. Acho que o caso era esse. É isso mesmo. E aí? Aí tinha uma atriz. Aí tinha uma atriz, exato. E aí o comando da questão era dê a notícia para a mãe da criança. O comando da questão era esse, era assim, comunique a notícias. E para comunicar, foi barraco? Não foi barraco? Como é que vocês lidaram? Tipo, como que foi, assim, essa comunicação? Porque teve gente que me falou que ela pegava muito na questão de culpar o colega, né? Então, assim, qual foi a percepção de vocês? Era uma interpretação mais exagerada, assim, mais impositiva, querendo questionar a conduta do colega? Ela ficava triste? Como é que era? Assim, porque já que o que é que aconteceu no desenrolar do caso? A criança, ela chegou primeiramente na unidade de saúde, não tinha critérios para ser internada, nenhum critério de gravidade. Então, com isso, o médico mandou para casa, o médico da UBS, com sintomáticos. Sintomáticos, hidratação e tal. E aí ela teve uma piora repentina do quadro e já chegou bem chocada no hospital, tentaram reanimar, mas não conseguiram e ela veio a óbito. Então, a mãe, ela pegava bastante nessa questão de como é que um médico teria mandado a filha dela para casa naquele estado. Só que acontece, ela não estava naquele estado, ela estava bem inicialmente, pelo o que a gente descreve no caso, é que ela estava bem, tinha uma dengue, mas não tinha sinais de gravidade, não tinha necessidade de uma internação hospitalar. Então, ela pegava muito nesse sentido, sabe, de questionar a atitude do médico, que fez isso, de falar até ela, no caso meu, ela falou que ele matou a filha dela. Foi bem, assim, pesado, né? Até a questão emocional mesmo, porque os atores, eles choram, entendeu? Tipo assim, lágrimas, lágrimas e lágrimas, você fica mexido. Sim. Acho que foi legal que na preparação, né, o Cavazan inclusive comenta que os atores são instruídos a fazer aquele período de silêncio logo depois que você dá a notícia, né? Ele fala assim, ó, isso aí eles são instruídos e você não tem que interromper, você tem que respeitar esse momento. E isso aconteceu, quando aconteceu, eu vi ela parando e começando a trazer a emoção para chorar e tudo. Durou mais ou menos 60 segundos, Eles igualzinho ele fala na aula, assim. Eu só ficava pensando, nossa, ela tá fazendo exatamente o que ele falou, vou ficar quieto, não vou falar nada, deixa ela me dar o próximo comando da estação. E foi exatamente isso, e acho que a grande questão do conflito, além de você seguir o Spikes e tudo, era você manejar isso. Ela falava que era um absurdo, que tinha que processar o hospital, porque assim, porque foi um descaso, e aí você tinha que contornar isso, né, sem colocar a culpa no outro colega, né, dessa maneira. Teve todo o spike de você respeitar. Eu ofereci um copo d'água, ofereci um lenço para enxugar as lágrimas, falei que me colocaria no lugar dela, né, todo spike, mas a parte de ética também foi realmente essa parte, tipo assim, de você não culpar a instituição, nem questionar a conduta do seu colega, sabe? Com toda certeza. A parte ética foi isso. Eu acho que talvez tenha sido até a parte mais difícil. Porque o Spikes, você deu a notícia, é ruim, né? Tipo, você vê que o ator tá lá, assim, porque é muito real, eles são muito bons. Chorando na sua frente, mas acaba que é até uma coisa, assim, mais do dia a dia. E o CIRI, provavelmente, é uma instituição que quer que quem esteja lá dentro seja uma pessoa muito ética, né? Uma pessoa que quer preservar muito o nome da instituição, já que é uma instituição tão grande. Com toda certeza. E isso é super esperado da instituição, igual é no Einstein. Então, cada vez mais espera-se que eles coloquem esse tipo de situação. Inclusive, se a gente for fazer uma análise das provas do Círio práticas que aconteceram nos anos anteriores, só para contextualizar também, né? O Círio fazia a prova prática, depois de 2020, 19 e 20, por conta da pandemia ali, parou de fazer prova prática, e aí retomou o ano retrasado, e o ano passado de vocês foi esse modelo novo. Então, eu acredito que a tendência seja eles manterem ali talvez 3 estações, ou até essa pegada mesmo multimídia OSC, ou até 5 estações OSC, não sei como eles vão optar por fazer, mas com essa pegada
pegada aí relacionada a conflitos éticos, a como lidar com pacientes demandantes. Isso aconteceu, eu até tinha falado para a Mafê sobre isso, em 2020, por exemplo, tinha caído, era um paciente que estava internado, você tinha que fazer o pré-operatório, daí ele reclamava muito da questão da demora, do atraso, porque tinham ganchado a cirurgia dele, e aí ele estava há muito tempo de jejum e reclamava. Então você tinha que lidar com isso sem prejudicar né? Eu tenho o paciente. Um caso clínico desse no nosso hands-on, bem parecido, assim, lá no hands-on online, eu lembro. Sim, disso. E aí, assim, a parte dessa questão ética, isso é muito esperado também no Einstein, justamente porque os pacientes às vezes vêm com essa percepção de, caramba, o meu filho morreu, a minha filha morreu por uma falta de assistência, ou porque não viram de uma forma adequada. Ou até, às vezes, a gente está falando de uma situação de erro na assistência, e a gente sempre tem que lembrar que a gente responde como equipe, a gente nunca vai culpabilizar o outro, mesmo que a gente saiba quem foi que errou. Porque, na verdade, quando a gente está falando isso, a gente está cometendo um erro, porque... Exemplo, isso eu falava bastante. Você prescreve com uma letra ruim. Você errou de ter feito uma prescrição com uma letra ruim. Daí a enfermeira viu. Não entendeu, não te questionou. A técnica viu, também olhou e não questionou. Então, assim, de quem foi o erro? É uma cadeia, né? Então, a gente sempre responde como equipe e a gente nunca vai fazer isso porque é uma questão ética. Então, lembrar de nunca culpabilizar o colega, nunca julgar condutas do colega, sempre se manter com a escuta muito ativa, a postura, né? Então, ser empático. Não adianta, pessoal, ir para esse tipo de cenário com palavras, frases decoradas. Então, você tem que saber o que fazer com o material ali também. Isso que o Matheus falou é perfeito, da questão do silêncio. A gente está falando de atores, né, que têm um costume de fazer ali simulações dentro da medicina. Então, não é qualquer ator que a gente espera lá dentro do Einstein, dentro do Sírio. São atores que são vinculados à instituição, que fazem trabalhos para a instituição, porque são instituições, e ainda mais agora o Sírio com a faculdade, né, a abertura da faculdade, vai ter muito OSC. Então, eles com certeza têm uma empresa, da mesma forma que o Einstein tem, para fazer esse tipo de simulação, para treinar todos os profissionais ali envolvidos no cuidado, especialmente residentes e prova de residência, internos, alunos, enfim. Então, isso é muito importante, pessoal. E aí, eles vão ser exemplares nesse quesito, com certeza. Então, ótima dica do Matheus. Vou dar um beijo nele. Maravilhoso, lindo, perfeito. E muito legal, pessoal. Então, foram essas 3 estações. Daí, terminou a prova, tranquilo, saíram de boa. Mafê foi um chá de cadeira. Ficou o dia inteiro praticamente lá. Foi pro aeroporto direto. Quase perdeu o voo ou não? Não, foi até tranquilo. Eu tinha Deu pegado certo. o voo pra tarde, né? Eu sabia que eu sendo M, eu ia demorar pra sair da prova. Ótimo. E, Gui, você saiu antes do almoço? Graças a Deus. Foi a última turma desse antes do almoço. Nossa, e depois que já sorte, fui, né? já fui embora. E aí foi meu último compromisso. Então eu tava de férias aguardando resultados, né? Aquelas férias que enquanto não sai, você não consegue aproveitar. Meu Deus, né? eu acho que é o pior período, assim, é você esperar o resultado Sem da dúvida, prova, sem viu? dúvida. Você não tem É um certeza ainda. limbo. Aí você podia ou estar no R1 ou estar num ano de preparação de novo, eu vou né? voltar a estudar? Tipo, sempre ficava esse questionamento na cabeça, né? Mas Pra eu mim foi preferi assim não me também. apegar. Eu achei que ia dar azar, né? Então eu falei, eu não vou nem assinar de novo o cursinho, vou só esperar. Boa, deu certo, né? Deu certo. Foi uma escolha difícil, né? Nossa. E eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Sempre quando chega véspera de prova, todo mundo me pergunta: Renata, que roupa eu devo vestir? E aí já me chama atenção porque Augusto Scalabrini falou pra tirarem os ternos, pessoal. Isso é muito importante, né? Porque você vai fazer uma prova prática. É claro que, assim, existem instituições e instituições, não é pra você ir mal vestido, mas preste atenção porque, sabendo o formato de prova atual, realmente, você vai bem vestido, mas você não precisa ir com roupas que vão te limitar a movimento. Imagina se vocês fossem entubar de terno. Vai dar certo até, né? Ali no contexto vai dar certo. Porém,
acaba ficando ruim, né? Limita movimento, você já tá nervoso, sua. Vai fazer uma RCP. É, Ia ser complicado. nossa, exatamente. terrível. Então, tomar cuidado, as meninas com salto. Vá bem vestida, vá bem Uhum. vestido. Porém, roupas confortáveis, que não estejam pegando, que não vai ficar muito quente, calor pra você, se você ficar mais nervoso, se for um ambiente que não tem ar-condicionado. Eu tô falando isso porque realmente tem gente que me manda até foto. Você acha que essa roupa tá boa? E tá tudo bem, pessoal, eu respondo, mas, né, já tem a dica aqui no nosso podcast. Certo. Qual foi a maior dificuldade, então, da prova? A maior dificuldade da prova foi multimídia, foi a comunicação, foi de procedimento, foi o tempo? O que foi a maior dificuldade? Ó, assim, eu acho que talvez tenha sido a multimídia. Eu gostei da prova multimídia, para mim foi uma prova fácil. Mas acho que talvez tenha sido a multimídia porque foi uma surpresa. Acho que mais nesse sentido, mas não porque foi uma prova difícil, né? Eu acho que essa questão de não saber o que esperar, né? Uhum. Porque depois você vai ver, se você vai pensar, pensa aí dos temas que podem ser cobrados numa prova prática, me fala 2. Provavelmente você vai falar intubação e Nossa, comunicação de más notícias, né? que Então o porcaria, tema né? cobrado, acho que não foi a grande questão. Mas não saber o que esperar na prova, né? Porque eu tava esperando daquele, como a gente conversou, aquele jeito do ano anterior, que era quase era uma entrevista, uma prova oral barra entrevista. Até por isso também fui de terno, porque o meu colega tinha falado que os dois avaliadores da prova dele eram do serviço de anestesia, então eram Sim. professores da anestesia, chefe do serviço e tudo mais. Então, não saber o que esperar, acho que foi a questão mais difícil, né? E aí, a questão da cabeça, né? Tem que ir tranquilo. Na hora, você tem que dar um jeito de ficar tranquilo, assim. Porque se não conseguir, às vezes você começar por um caminho errado, é igual na prova de Ribeirão. Se você começa errado, para consertar a rota, é muito difícil no meio do caminho. Então, você tem que estar tranquilo, às vezes não precisa começar apressado, ler direitinho o comando da questão. Então, conseguir se manter calmo nesse ambiente difícil, né, de estresse, de nervosismo, de competição, que você está vendo ali, já encontrou o cara que é teu concorrente da mesma especialidade, você já sabe na outra prova, você já sabe que na outra prova ele foi E a melhor gente que está encontrando você, todo mundo, né? entendeu? Tipo, quando você Uhum. faz prova num lugar, você encontra todo mundo que tá Que fazendo tá prova fazendo, com porque tá você. fazendo várias outras, né, e geralmente as pessoas que acabam indo para as segundas fases São as são os alunos que mesmas. estão melhor preparados naquele momento, então acabam sendo as mesmas pessoas também. Então, Uhum. acho que não saber o que esperar e controlar essa questão de ansiedade barra nervosismo. E isso, para a prova prática, eu acho que é essencial. Vou aproveitar o gancho antes da Mafê responder e soltar a vinheta do desafio na prática. O desafio na prática, pessoal, é o nosso quadro em que eu coloco para eles um questionamento. E eu já fiz o questionamento para eles. Se vocês me trouxeram isso, o maior desafio, a maior dificuldade foi essa questão mesmo de não saber o que esperar, que é o nome, é o tema do nosso episódio. Como é que foi, então, para vocês? Vocês já citaram, mas como que vocês lidaram com isso, de certa forma? O que vocês recomendariam para as pessoas que estão fazendo prova? Vamos supor que mude de novo. Vai mudar de novo o Sírio. Você chega lá, como lidar com essa ansiedade, né, na preparação e de saber que isso pode acontecer e quando chegar lá e realmente acontecer, agora vão ser 10 estações OSC. O que vocês fariam, assim? Como que vocês lidaram com isso? Eu acho que eu tentei aproveitar o tempo que eu tinha, sabe? Tipo, tanto na estação multimídia, que eu pensei direitinho o que eu ia botar, tanto quanto na questão das práticas, né? Eu acho que eu tentei aproveitar ao máximo o tempo, porque assim, como eu não sabia o que eles queriam, já estava tipo um pouco angustiada do início, né? Que você não sabia quando eles falaram lá que ia ter a prova multimídia, porque eles falaram, não foi, se eu não me engano? Antes de De descer, eu acho que você descer. descobria na hora que você Eu acho, isso, sentava no computador, isso. né? Então, tipo assim, como foi uma surpresa, eu tentei aproveitar ao máximo, tipo assim, fosforilar, aproveitar e não tentar levar ansiedade, mas acho que a questão hoje em dia de fazer uma prova prática é você aproveitar o tempo que você tem. Se você tem seus 10 minutos, você vai aproveitar os 10 minutos que você tem para fazer uma prova, sabe? E não tentar ir com toda a afobação do mundo falando tudo que você sabe, porque você vai se atrapalhar, vai cair, e assim, acho que é tentar ser tranquilo, né? E aproveitar o tempo. E eu acho que, assim, no geral, confiar na preparação que você fez ao longo do ano, sabe? Porque
Se você já chegou na segunda fase, já passou de um barreira, crivo inicial ali, que é a prova teórica. Então, você já tem um mínimo já muito bom de conteúdo que vai cobrir a maior parte do que pode ser cobrado na prova prática. Eu acho que o que pode ser cobrado na prova prática é até menor do que o que dá para inventar de cobrar na teórica, né? O universo de coisas. Então, confiar na preparação que você fez, e se tiver um suporte de um curso prático, que tem as estações online depois também fazer o máximo que você conseguir disso, treinar antes, para mim, isso acho que é muito importante. Eu lembro de fazer bastante isso para Ribeirão lá em 2019, e agora de novo também, treinar exaustivamente os modelos de estações e checklist que você tem, porque faz diferença. Você só tá lendo e pensar que você faria aquilo ali é uma coisa. Agora, você simular e falar assim, tá ali, agora, o que você vai fazer? E ter alguma pessoa conferindo o que você fez, o que você bateu mesmo no checklist, traz um aprendizado e um amadurecimento legal. Então, acho que se você conseguir treinar com estações mesmo, com alguém, se tiver algum amigo que está prestando junto, né? Ou alguém próximo, da família mesmo, que possa pelo menos te ajudar nisso, eu acho que é muito importante. Porque daí quando você chegar na hora, tudo bem, é o dia, é mais importante, a ansiedade aumenta, mas é só mais uma vez. Não é a primeira vez que você está fazendo aquilo. É só mais uma vez que você está fazendo um negócio que você já fez outras vezes, você já treinou, sabe? Você não tá tão preocupado assim, é só mais um dia de jogos. Perfeito. Sim. Eu queria contar uma história pra vocês, né? Eu também falo isso lá no Hands-on Soft Skills, mas em uma época da minha vida eu me enrolei de ser atleta, né? Então eu treinava muito, Gui me conheceu na época, né, Gui? Foi meu contemporâneo aí na época, Gui, grande goleiro de Ribeirão. E uma coisa que eu passei, que eu vejo muito isso durante a preparação para a prova prática, foi o seguinte: eu fazia atletismo, arremesso de peso, lançamento de disco, né? Não parece, mas fazia naquela época. E aí, eu gostava muito de fazer o lançamento de disco. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um setor, lançamento de disco. A sapatilha do lançamento, ela é totalmente lisa. E teve um belo dia numa competição que começou a chover. Começou a chover, eu não tinha me preparado muito pra isso. Não tava esperando, fui pega de surpresa e eu falei, mas gente, o que eu vou fazer aqui? Porque pra girar naquela sapatilha lisa, no setor com um disco na mão que não encaixa direito e começa a deslizar, é uma loucura, né? E aí, assim, basicamente eu comecei a girar e aí jogava o disco na grade, queimava todos os meus arremessos e beleza, passou. Não consegui marcar nenhum ponto, tal, fiquei super chateada, porque eu tava com marcas muito boas, mas não desempenhei. E aí eu falei pra minha técnica, eu preciso treinar e simular essa situação. Então eu treinava toda semana num setor liso, dentro da academia, com a sapatilha, como se fosse, tipo, cara, um piso molhado. Todas as vezes que tinha competição e chovia, chuviscava, sei lá o quê, todo mundo ficava desesperado. Eu era a única pessoa que conseguia realmente lançar. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que dentro desse contexto da preparação, você precisa estar preparado para todos os cenários possíveis. O que você vai fazer se o boneco não funcionar? Se você perceber que você precisa palpar lá um nódulo da mama, como já aconteceu comigo na prova prática da Unifesp, e o nódulo cair dentro do boneco. E aí você não tá percebendo isso, você não tá sentindo aquilo lá. Cara, eu olhava a marca de unha onde a galera, né, tava dedilhando mais ali, tava palpando mais e chutei que o nódulo tava naquele lugar. E eu acertei. Então, assim, você precisa pensar e antecipar alguns problemas, algumas dificuldades, na minha opinião, para que você chegue lá preparado. E lembrar sempre, né, pessoal, se é diferente, se é inesperado para você, vai ser inesperado para todo mundo. Então, eu acho que isso que vocês pontuaram em relação a respirar, usar o tempo que você tem na estação, não se afobar, a questão toda de confiar na preparação, eu acho que são pontos muito importantes para você chegar lá quando você não tá esperando aquilo e você falar, tá, calma, é diferente, mas vamos raciocinar? O que eu fiz até agora, como que eu posso desempenhar da melhor forma e tirar
pontos que eu preciso aqui. Tem que ter sangue frio nessa hora. Sim. E por isso que eu acho muito legal, porque eu acho que vocês dois tiveram uma preparação muito adequada e são pessoas, assim, muito disciplinadas, pelo que eu percebo, até da vida. Mafê tava falando que hoje acordou 4h30 da manhã pra treinar, porque é uma coisa que faz bem pra ela e é importante. Isso realmente é algo que demonstra esse compromisso que vocês dois têm. Então, o Gui também, dentro da mentoria, eu acho que isso é muito importante, tá, pessoal? Então, seguir ali uma constância na hora da preparação. E vai ser difícil para todo mundo, né? Em relação à preparação mesmo de vocês, eu só queria pontuar algumas coisas. Gui, eu não sei exatamente como você se preparou, você citou que você treinava com a sua esposa. Você fez grupo de estudos? Depois a Mafê vai contar um pouquinho como foi o dela. Não, eu tinha alguns amigos que estavam prestando prova também, pessoal lá da faculdade. Inclusive, graças a Deus, o grupo, o núcleo que estava estudando mais. A gente estudava junto, mas aquele núcleo que estava mais próximo, sempre conversando, dando uma força, né, não deixando o outro desanimar. Os 3 acabaram sendo aprovados aí. Tem 2 colegas lá na USP Ribeirão, um na rádio e um no Oftalmo. A gente não fez grupo de estudo, não. O que eu fiz para a reta final era que a minha esposa não estava prestando prova, né, minha noiva, na verdade, não estava prestando prova, mas como ela também é da área, também está acostumada com OSCE, né, já teve bastante contato com isso, eu dava o play no material do hands-on e ela ficava como avaliadora. Então, eu respeitava exatamente o tempo, eu ia tentando fazer a estação ali, verbalizando tudo, e ela ficava como avaliadora e anotando, e depois ela me dava feedback, a gente corrigia disso que eu achava que era relevante, que eu tinha errado na correção, eu gerava flashcard, e aí fui montando assim, até a prática, né? Mas não foi grupo de estudos, não, foi mais esse tete-a-tete com ela. Gui, que legal, você fez flashcard, você usava o Anki, eu imagino. É. O Matheus é um grande herança fã do Anki. do Cavazana. Mas como é que era isso? O que você colocava nos seus flashcards? O que eu, às vezes, se alguma coisa da parte teórica fugia ali na hora de responder alguma coisa, eu colocava. Por exemplo, acho que tem uma das estações é de cuidados paliativos, tinha algumas doses de drogas, tipo morfina, essas coisas, eu não lembrava muito bem, essas coisas pontuais da parte teórica, mas principalmente os checklists. Então, por exemplo, a Nicole era uma situação de corrimento vaginal, e aí tinha o checklist de anamnese de corrimento vaginal. Aí eu fazia, a frente do card era checklist, anamnese e corrimento vaginal. Aí eu colocava, sei lá, 8 perguntas. Legal. E aí o verso era as 8 perguntas que eu precisava efetivamente fazer. E aí ficava usando isso para continuar lembrando até o dia da prova, né? Porque, sei lá, senão podia acontecer de eu esquecer um que eu fiz mais no início da preparação específica para a prática, né? Porque foi mais ou menos uns 30 dias de preparação, 30, 45 dias entre a prova teórica do CIRI, que foi no dia 2 de dezembro, e a prática, que foi dia 13 de janeiro, né? Então, uns 45 dias aí, com Natal e Ano Novo no meio, dava tempo de esquecer. Então, usei flashcards dessa maneira, principalmente para o checklist. Checklist de procedimento e checklist de anamnese, principalmente isso. Muito bom. E você? Também, né? Acho que foi bem parecido o que a gente fez, só que diferente dele, eu fiz à distância, na maior parte do tempo, com a Carol, que era minha amiga que estava prestando a mesma prova, né? Do CIRI. Então, a gente fazia um Zoom, se ligava e ficava lá. Quando tivesse tempo livre, estava a gente fazendo. Eu fazia uma, ela fazia outra. Eu fazia uma, ela fazia outra. E a gente ia se corrigindo, sabe? Ia falando, não. E disso a gente meio que... Eu fazia meus flashcards, mas ela também os dela, mas parecido, né? Tipo, o que perguntar diante da dispneia. E isso eu via também muito no livrinho, né? Que é um livrinho que foi disponibilizado pra gente, do checklist. Sim, sim. Dos sintomas. Eu sempre olhava lá e fazia. E ficava fazendo flashcards. Nossa, flashcard é uma boa, né? Eu gostava. Pra isso muito também. legal, Tem muito um back legal. Só da prática da prova do CIRI. prática também. Tem um livro, né? Esse livro que a Mafê tá dizendo, que a gente disponibilizava na mentoria também, que era um livrinho de síndromes. Então, eu vejo que o pessoal do Revalida usa muito isso, porque a prova deles é em formato de abordagem sindrômica. Então, você acaba desenvolvendo o raciocínio daquela estação a partir da síndrome. Então, você atenderá um paciente de tantos anos com dispneia, há um dia, sei lá. E aí, no checklist, tem diversas perguntas. A gente não costuma ver isso de uma forma
tão forte nas provas atuais, né? Unifesp nem se fala, é uma prova de habilidades que é mais focada em procedimento. A USP e Ribeirão tem um pouquinho dessa pegada ainda na clínica médica, eles gostam de elaborar. Foi anemia. Investigação da anemia. Fazer toda a anamnese, né? Isso. É verdade, e a do DPLC que você falou também era pra você abordar, então eles valorizam muito essa parte, especialmente na clínica médica. No Einstein, acho que tem alguns pontos ali, mas eu acho que não é o cerne. Eles às vezes já dão o contexto de uma forma mais objetiva e direta e você fica mais no diagnóstico ou conduta e na parte dos soft skills de fato. Nessa prova do Einstein, a gente não teve muita do Círio, a gente não teve muita oportunidade de ver isso de fato, né, a questão do checklist, da anamnese, porque foi direto comunicação e uma bem objetiva de procedimento. Mas eu acho super plausível aparecer esse ano também. Então, continua sendo uma grande recomendação aqui da gente pensar, e até porque fazendo essa estruturação, não sei se vocês concordam comigo, mas a partir do momento que a gente estrutura o que perguntar dentro da síndrome, a gente lembra dos diferenciais. Então, se eu tô perguntando coisas de dor torácica, por exemplo, eu tô perguntando por algum motivo. Qual é o motivo? Porque eu tô pensando que essa dor torácica é um infarto, é uma dissecção aguda de aorta, é um pneumotórax, é um TEP, sei lá entendeu? Então, isso... muito legal, eu acho que a preparação de vocês foi bem pontual e não à toa que vocês foram super bem na prova. E eu queria perguntar, fez diferença ou não fez a prova prática para vocês? Porque a minha percepção é que foi uma prova que não foi muito difícil, certo? É óbvio que eu achei que vocês foram pontos fora da curva ali, foram acho que as melhores notas, tipo, teve gente que tirou 95, alguma coisa assim, né? Mas independentemente disso, vocês foram super bem. E o que vocês acham que foi diferencial ali, né, na aprovação de vocês? Só um PS, não teve currículo, né, pessoal? Não teve currículo. Então, peso 5 a teórica e 5 a prática. 6 e 4. 6 a teórica e 4 a prática. Perfeito. Cara, eu acho que pelo peso das provas e pelo nível de dificuldade, porque a prova teórica também foi uma prova fácil, tá? A primeira fase não foi uma prova difícil, né? Porque as notas foram muito altas, isso. Então, eu acho que na prova do Círio desse ano, por você ter... Não sei definir se foi a prática ou se foi a teórica, mas você teria que ir bem nas duas, entendeu? E muito bem, porque as notas foram bem altas, né? Muito altas, Consistência, então, né? Nas duas avaliações. Assim, mas na lista teórica, eu tava dentro das vagas, tava mais ali, empatado de 5º a 8º, né? Eu também. Você tava de 5º a 8º também. E aí, assim, eram 8 vagas, né? Porque são 10, mas era só 8 de ampla concorrência, 2 para as ações afirmativas. E aí, de 5º a 8º, para sair, e tinha um monte de gente que tinha feito só uma questão a menos, né? Então, na verdade, a prática é que agora, depois que passou e você só se manteve ali, parece que não fez diferença, mas poderia ter me tirado. Talvez, eu não sei de outras pessoas, mas pode ter tirado outras pessoas. E no fim das contas, eu acabei saindo de 5º a 8º para 2º. Então, assim, se eu não estivesse dentro das vagas, fossem menos vagas, teve esse ganho de performance, sim, na lista final. Mesmo valendo 40% da nota. Legal. As diferenças foram tão pequenas, né? Que eu acho que eu tirei 92,55, você 93. Era e eu coisa milimétrica, 4, né? Entendeu? É pessoa que deve ter ficado em terceiro, deve ter tirado quase 93. Então foram, tipo assim, a minha nota com o terceiro foi igual. Eu fiquei em segundo porque eu sou mais velho. Foi exatamente igual a minha nota. A gente tirou a mesma nota da teórica, a mesma nota da prática, e aí eu saí na frente na lista só porque eu sou mais velho. Não sabia que tinha isso. A gente sabe que tá no detalhe agora. Prova de residência tá no detalhe mesmo. Então, assim, eu sempre jogo pra vocês, eu tenho minha opinião, mas eu jogo pra vocês realmente refletirem, né, e trazerem a opinião de vocês sobre isso. Mas eu acho que, assim, tudo muito uniforme, de fato, e interessante esse dado que você trouxe, né, Gui? Então, tava em 5º, empatado com todo mundo. O que faz a diferença ali? Então, eu tenho um dado do Einstein, que eram alunos que tinham feito 82,67 na primeira fase,
um desses alunos de 3 tinha tirado menos do que os outros 2 e o que fez essa pessoa ficar em 5º lugar e os outros em 11º e 12º foi o currículo, que vale peso 1. Tipo, Não. então assim, foi realmente no detalhe. E tá cada vez mais assim, porque tá todo mundo tirando 80 a mais e tá todo mundo empatado com 80 a mais. Nossa, hoje é bem pouquinha a diferença. É Acho bem que todas as pouquinha a provas são diferença. assim, muito pouco. Então, a minha percepção foi que a prova realmente não foi um nível muito assustador, foi algo bem pertinente para médicos generalistas. Achei que foi uma prova bem feita, justa, né? Não caiu nada de muito surreal ali, acho que tudo bem, aquele básico bem feito, então não é para você assustar com relação a conteúdo teórico da prova do Sírio, né? Em relação a temas, mas saber muito bem tudo aquilo que você está estudando, especialmente na parte de emergências, né? Dicas finais. Que conselhos vocês dariam para o pessoal que está assistindo a gente nessa preparação para a prova prática, preparação para as provas de maneira geral? O que vocês pensam aí de recadinho? Acho que o primeiro passo, assim, acredite em você e não pense nos outros, porque os outros só são os outros, entendeu? E você sabe o que você estudou e o que você quer. Então, acho que quando você tem um objetivo, você sabe que você está cumprindo o que você acha necessário, porque não é o que os outros acham que é necessário, o que você acha que é necessário para chegar até lá, você sair, você consegue fazer uma prova muito melhor. Né? E claro, acho que o principal ponto de qualquer prova de estudo é manter constância. Mesmo que você pare um dia, tô cansado, pare um dia, 2 dias, volta depois. Sabe? Não é aquele negócio de jogar pra cima e não voltar, porque vai ser mais difícil você parar e para voltar vai ser pior. Então, acho que para prova de residência, eu acho que essas 2 coisas que eu acho muito importante. Legal. E você, Gui? Concordo. Acho que o mais difícil, assim, para mim, aí, ainda mais que já estava um tempo fora, trabalhando, foi decidir que esse era o ano de fazer tudo para dar certo e se manter fiel ao plano, entendeu? Independente do que vai acontecendo. Porque o Matheus também sempre fala, né? O mundo não vai parar porque você decidiu prestar a prova de residência. E é isso. Você tem que lidar com essa sua decisão e a prova tem que ser, na medida do possível, o centro das suas decisões naquele ano. Se manter fiel a isso, a esse plano desde o início do ano, por mais que você vá fazendo ajustes de rota ao longo do caminho, em especial para a prática, se você puder fazer o curso prático, fazer o curso hands-on, para ter depois todo o auxílio aí, o hands-on online, né? A consultoria específica para a prova prática, assim, acho que me ajudou bastante. Eu, basicamente, da teórica para a prática, eu só sentei, segui o que eu conversei com a Vazan, do primeiro dia até a véspera da prova, e foi isso. Não, minha felicidade foi, tipo assim, porque a Rê, ela montou uma planilha que você dá o chequezinho, né? Então, minha felicidade era ver aquilo dia, tudo né? bem. Exato. Era felicidade, entendeu? E claro, porque eu acho que a principal diferença do curso é te dar o norte, entendeu? Assim, não te deixa perdido. E a questão de selecionar temas. Então, isso é, tipo, fundamental, sabe? É incrível. Tem um guia, é o que você falou, né? É o norte, guia, né? Você tem um guia, porque o mais difícil quando você está estudando para prova de residência é você acordar e, putz, o que eu vou fazer hoje? E aí, quando você já acorda e já tirou não gasta esse ATP para pensar no que você vai fazer no dia, só precisa executar e entregar aquilo que já está combinado, isso torna o processo muito mais fácil, entendeu? Você se concentra só em cumprir aquilo que já está previamente combinado, é bem mais fácil. Gente, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu juro que não foi combinado. Nada desse podcast é combinado, na verdade. É pra ser um bate-papo mesmo. Mas só colocando, né? A gente acaba dando esse direcionamento. Acho que a palavra de vocês aqui, na verdade, é essa questão. Direcionamento. E a gente tenta amarrar isso pra vocês. Então, cara, pra gente... Já falei 1000 vezes, acho que dá pra perceber, eu adoro o que eu faço, muito, e pra mim é um prazer, assim, enorme, quando eu realmente consigo acertar naquilo que eu proponho, porque, por exemplo, nessa prova do Sírio, pra mim era um grande desafio saber como seria a prova. Eu tenho meus erros, tenho meus acertos, mas eu tento investigar até o último segundo ali o que pode aparecer, o que é tema quente, o que não é. Eu acho que eu tinha comentado também em relação a essa parte mais pegada emergência, né? Algo do tipo. A Mafê até veio aqui na sede, chegou a estudar um pouquinho, treinou nos bonecos que a gente conseguiu selecionar aí pra... Muito bem, muito, viu? E foi o que caiu na prova, tá vendo?
E a gente gosta muito desse contato com vocês, então pra gente é importante. E é desafiador pra gente também, mas tentar colocar essa calminha no coração de vocês para dar esse direcionamento dentro de tudo que a gente se aprofundou e conhece mesmo, de parte de técnicas de estudo, de conhecimento da estrutura da banca, da prova, porque elas estão muito diferentes. Eu digo que, assim, ninguém me ajuda, porque a Unifesp é de um jeito, a USP Ribeirão é de outro, o Einstein é outro e o Círio é outro, que é um catadão de tudo, acaba sendo muito desafiador até pra gente fazer o curso prático. E a gente, esse ano, assim, fez estações que vão cobrir tudo, né? Inclusive, estamos aí prevendo um hands-on Círio, né? E vai ser bem legal pra gente conseguir destrinchar todas essas apostas e tudo que a gente pensa que pode ser quente pra banca. Queria agradecer demais vocês. Gente, a gente tá terminando esse podcast aqui, ó, 9h18. E, basicamente, assim, os meninos vieram da residência aqui, HC pertinho da nossa sede. Então, muito obrigada de coração. Vocês são muito queridos. E eu desejo todo imenso sucesso para vocês, porque, assim, com certeza vocês terão, pela disciplina, pelo foco, dedicação que vocês têm, que dá para perceber e a gente já conheceu durante toda a fase de preparação. Então, obrigada mesmo, viu? Que é isso, a gente agradece, né, também pelo curso que a gente fez, por tudo e por vocês terem pegado nossa mão durante a trajetória. Acho que foi muito importante. Sim, a oportunidade de estar aqui, manter o contato, né? Você vê que não é só... A ideia não é só conquistar uma aprovação e mais um número para colocar lá e fazer uma propaganda, né? A gente mantém o contato depois, faz questão de vir aqui, Faz né? questão, né? Porque realmente foi importante, né? Num momento muito especial e relevante na nossa carreira, nossa vida, né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, de manter esse contato, mesmo depois já do primeiro objetivo já concluído, né? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E confere que a gente vai ter mais episódios, vai falar da prova da USP Ribeirão, vai falar da Unifesp, do Einstein ainda. Um beijão pra vocês e até a próxima.